lá em cima e diga obrigado, Jesus. Diga bem alto, diga obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, amém? Gente, que prazer estar nessa casa maravilhosa, uma casa que eu amo, uma família sacerdotal que eu aprendi a amar, a respeitar. Servir a sua casa, pastor Eduardo, para mim é uma honra. A Bíblia diz que quem dá um copo de água a um profeta tem galardão de profeta. E o que eu puder fazer pela sua casa, aquilo que o nosso ministério for útil para a vida de vocês, vocês podem ter certeza que vocês sempre serão recebidos com honra, porque honrar um profeta, honrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o mínimo que a gente pode fazer. Então toda vez que a minha vida, a nossa igreja for, de uma certa forma, entenda isso, essencial ou necessária para a vida de vocês, nós sempre estaremos à disposição. Eu tenho certeza que o que vocês carregam é muito grande, e eu tenho certeza que vocês ainda não conseguem dimensionar o que vai acontecer neste lugar, no nome de Jesus. E eu quero que vocês entendam isso. Eu vou contar uma experiência para vocês. Ainda não estou pregando, mas eu preciso contar uma experiência. Em 2023 eu tive uma das maiores experiências minhas. Conheci o Egito, conheci o Israel. E no último dia que a gente estava no Egito, nós fomos até o alto do Monte Sinai. E a subida do Monte Sinai, pastor Eduardo, ela tem que ser feita de noite, de madrugada. Nós iniciamos a subida do Monte Sinai, era aproximadamente uma meia-noite, e não enxerga absolutamente nada. Você só consegue enxergar literalmente 1 metro, porque você leva um farolete, e você consegue apenas enxergar degrau após degrau. É uma subida muito íngreme, são 5 horas e meia no mínimo de subida até o alto do topo do Monte Sinai. E você vai subindo, né? Em alguns momentos você tem que parar, porque realmente é cansativo. Quanto mais alto, maior a pressão, diminui aí o ar. E a gente vai subindo, mas quando a gente chega lá no alto do Monte Sinai, pessoal, é uma experiência inexplicável. Eu acho que eu tive uma das maiores experiências da minha vida naquele alto. E quando eu estava descendo, pastor Eduardo, pastora, eu comecei a observar o caminho que nós fizemos. E por incrível que pareça, eu comecei a pensar assim: misericórdia, se eu tivesse visto esse caminho, eu não subiria até onde eu fui. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Deus não vai mostrar tudo agora. Deus não pode mostrar tudo agora, porque talvez o caminho não é tão simples, mas eu posso garantir para vocês que vocês vão chegar no lugar aonde Deus tem preparado para vocês. Essa igreja nessa cidade será um farol para que muitas famílias sejam restauradas. Eu estou liberando isso de uma autoridade profética em cima desse altar. Estou todo arrepiado para liberar essa palavra. Vocês não têm ideia do que Deus já está fazendo na vida de vocês. A bolha já estourou, ela não vai estourar. A bolha já estourou e Cristo continuará sendo glorificado. Você pode levantar as duas mãos lá em cima e aplaudir aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Nós já ouvimos uma palavra, pastor Eduardo, eu anotei um monte de coisa, e eu vou depois copiar essa mensagem santa, abençoada, em nome de Jesus, glória a Deus. Mas eu tenho uma palavra, uma direção de Deus. Eu quero que você abra a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. O texto é em 1 Reis, capítulo 17. Quero louvar a Deus pela vida do Rafa, pela vida do pastor Josué, que me acompanha hoje. Esses dois amigos, obrigado, queridos. Prazer andar com vocês, uma alegria estar nessa casa. Muito feliz por estar aqui hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Quero louvar a Deus ao livramento que Deus me deu essa semana. Segunda-feira eu estive ministrando no acampamento da nossa igreja. É uma cidade, era um pouco longe, a cidade de São Pedro, entre São Pedro e Brotas. E era 11 horas da noite, eu estava voltando embora para casa. E eu mais um casal de jovens que estavam me acompanhando. Inclusive daqui 1 mês eu faço o casamento deles. E quando eu estava voltando, pastor Eduardo, uma estrada na serra, e eu acabei pegando um pouco de terra na pista. O meu carro acabou saindo, né, da rodovia e indo para um barranco. O pessoal passava e falava assim, capotou. Eu falava, não, meu carro está cansado mesmo, ele veio descansar aqui, parou para descansar, aleluia. Mas brincadeira à parte, o Senhor me deu um livramento, né, de tudo que poderia ter acontecido com a gente. Só o meu nariz, que deu uma
porrada, acho que foi no airbag, alguma coisa, e minha costela, que ainda quando dá uma respirada mais, só foi os danos materiais, mas isso é o de menos perto da nossa vida. Então eu estou muito feliz, porque realmente a gente vê em detalhes a mão de Deus. Talvez você não tenha noção dos livramentos que Deus já deu para a tua vida, e eu quero profetizar que praga alguma chegará à tua tenda. Levanta suas mãos que eu estou liberando essa palavra. A palavra do Senhor diz que nenhuma ferramenta preparada contra a nossa vida prosperará. Eu quero profetizar sobre a tua vida, da mesma forma que o Senhor me deu livramento, haverá livramento sobre a tua casa também, no nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça e diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Você que achou, sinaliza para mim dizendo glória a Deus. Você que está no texto, você pode acompanhar pelo telão. Diz assim a palavra do Senhor. A gente vai ler um pouco extenso, será necessário para que a gente possa aplicar essa mensagem. Ora, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso a palavra do Senhor veio até Elias: saia daqui, vá para o leste, esconda-te perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordem aos corvos para que os alimentem lá. Ele fez conforme o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ali ele ficou. Os corvos traziam pão e carne de manhã e no final da tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois o riacho secou-se, por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio até Elias: vá imediatamente à cidade de Sarepta, que fica em Sidom, e fique por lá. Eu ordenei uma viúva daquele lugar para que lhe forneça comida. E ele foi a Sarepta, e quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer uma água e uma jarra para que eu possa beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho nem um pedaço de pão, só um punhado de farinha, um cântaro e um pouco de azeite, uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de comermos, eu e meu filho morreremos. E ele disse: não tenha medo, vá para casa e faça primeiro, porém faça para mim um pão pequeno com o que você tem, e traga para fora. Depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha do cântaro não se acabará, e o azeite da botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, de modo a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha do cântaro não se acabou, e o azeite da botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Se você crê nessa palavra, diga glória a Deus. Feche os seus olhos e coloque a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, nós te amamos, ó Deus. Nós te amamos pela nossa vida, nós te amamos pela graça, nós te amamos por tudo que o Senhor é para nós. Como cantamos, ó Deus, no momento de adoração, nós não viemos atrás de bênção, nós não viemos atrás de coisas, nós viemos atrás da tua presença. A tua graça nos basta, a tua presença, ó Deus, é o nosso maior prazer. Estar aqui, Deus, para nós como liderança, como homens e mulheres de Deus, não é um sacrifício, é um privilégio, porque vale mais um dia à porta da tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. E o que nós estamos aqui, Deus, é buscar a tua presença, um pouco mais da porção do teu Espírito, ó Pai. E eu quero te pedir nessa noite, mais uma vez, não nos despede da mesma forma que nós entramos. Se entramos aqui, ó Deus, talvez vazios, fracos, que saiamos fortalecidos, renovados. Se chegamos aqui, Deus, bem avançando, caminhando, que possamos voar, porque a tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias. Que possamos alcançar o próximo nível, que possamos viver, ó Deus, aquilo que ainda os nossos olhos não viram e nem os nossos ouvidos ouviram. E
Então eu te peço, Espírito de Deus, através da tua palavra, traz um renovo para os nossos corações. Essa é a nossa oração em teu nome, e desde já nós te agradecemos em o nome de Jesus. E você diga glória a Deus. Me ajuda a pregar. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus vai falar comigo hoje. Não, fala com vontade, fala com vontade. Diga: Deus vai falar comigo hoje. Quem está aqui, diga glória a Deus. Você pode aplaudir mais uma vez aquele que é digno de toda honra. Glória a Deus, glória a Deus. Olhe para cá, bem baixinho, olhe para cá. Eu, talvez dentro de todos os personagens bíblicos, eu acredito, talvez não seja a mesma opinião a sua que a minha, mas eu trago uma identificação muito grande com o profeta Elias, por algumas coisas que eu quero falar com você. Primeiro, porque é algo que eu consigo identificar sobre a vida do profeta Elias, porque o que eu vejo na vida dele é um homem extremamente improvável, e Deus tem especialidade em trabalhar com pessoas improváveis. Deus não simplesmente escolhe os capacitados, mas com certeza essa frase nós sempre ouvimos, sempre repetimos: Deus capacita os escolhidos, e essa é uma grande verdade. Porque se você for olhar para dentro de você, se eu for olhar para dentro de mim, olhar pelas circunstâncias que nós estamos vivendo, talvez nós não imaginaríamos que somos tão usados por Deus e tão ousados em Deus para fazer a obra do Senhor. Na verdade, quando nós olhamos para a nossa vida e analisamos talvez o momento que nós estamos vivendo, rapidamente podemos levar um pensamento: como que Deus pode usar uma vida como a minha, uma pessoa frágil, uma pessoa que já atravessou por tantas dificuldades? Talvez eu esteja falando com pessoas aqui que analisam o seu passado e, como eu, não se sente digno de carregar e de viver o que nós estamos vivendo, e ainda tudo mais o que nós temos para viver diante da presença do Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar o que Deus pode fazer na nossa vida. Muitas vezes nós não acreditamos do que Deus tem palavras, como Deus tem palavras liberadas sobre a nossa vida. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que ainda não acreditam, que ainda não conseguem ter a dimensão de tudo aquilo que Deus tem para fazer, não somente na sua vida, porque Deus não quer só fazer algo em você. Guarda isso no teu coração. Deus não quer somente fazer algo em você. Deus quer fazer algo em você, mas Deus quer fazer algo através da sua vida. Eu quero liberar sobre a tua vida o que Deus irá fazer na sua vida. A sua casa será alcançada, a sua família será alcançada, os que estão à sua volta serão alcançados pelo poder e pela glória que você carrega, em nome de Jesus. Olhe para cá. Outra coisa que eu consigo identificar sobre a vida do profeta Elias é que Elias é um homem que sabe da sua identidade. Elias sabe quem ele é. Elias sabe o que ele carrega. A Bíblia vai dizer que Elias era um homem de Tisbe. Elias era um dos homens da cidade de Gileade. Então Elias tinha uma identidade definida. E é uma das coisas que Satanás tem trabalhado justamente em corações de muitas pessoas. Porque uma das formas de Satanás impedir que você faça aquilo que Deus confiou nas suas mãos é tentando anular a identidade que você carrega. E você não carrega simplesmente uma identidade que você usa para entrar em algum lugar, para que você possa usar como número que foi codificado em você. Não é sobre essa identidade. O que eu quero que você entenda é que você carrega uma identidade espiritual. E não sei se você sabe, ou melhor, eu sei que você sabe. E a identidade que você carrega é de filho e de filha de um Deus que é poderoso, soberano sobre todas as coisas. Elias tem uma responsabilidade, preste atenção. Eu começo a construir a mensagem, serei muito objetivo, mas Elias tem uma responsabilidade. O que nós vemos agora, pastor Eduardo, pastora Carol, é um cenário totalmente de caos. Acabe, o rei de Israel, ele permite que através da sua esposa, a Jezabel, traga culturas de outros países. Deus já não era mais o centro, escute isso, Deus já não era mais o centro daquela nação. Deus já não estava mais no lugar onde Ele nunca deverá sair da nossa vida, do centro. Só que toda vez que nós colocamos algo, que nós permitimos com que algumas coisas elas comecem a centralizar no nosso coração, automaticamente nós começamos a colocar Deus do lado.
Isso é de uma forma sutil. E o que está acontecendo com a nação de Israel, pastor César? A nação de Israel já não adora mais a Deus conforme ele deve ser adorado. A nação de Israel começou a cultuar outros deuses. E o que é a consequência de tudo isso? Todo lugar que Deus não é o centro, aquilo se torna um caos. É por isso que muitas famílias vivem em caos, porque Deus deixou de ser o centro. Não é que não acreditam em Deus, não é que não sabe que existe em Deus, é que na verdade algumas coisas tomaram o lugar de Deus. E todo lugar que Deus não é o centro se torna um caos. Mas agora aqui tem um detalhe extremamente importante para nós entendermos. Todo cenário de caos, ele é literalmente uma plataforma para que os filhos de Deus possam ser usados por Deus para trazer ordem a este lugar. Itapetininga, preste atenção. Itapetininga precisa conhecer a glória de Deus que vocês carregam. Pastor César, a cidade está um caos. Pastor César, as coisas estão totalmente fora do lugar. Cenários de caos é justamente a oportunidade da igreja de Cristo se posicionar como a igreja do Senhor. E digo mais, a igreja não deve ser apenas um aglomerado de pessoas que se reúne de quarta, de domingo, de segunda, de terça. Não é sobre essas quatro paredes que nós estamos, e aqui é um lugar essencial. Mas a verdadeira identidade da igreja é mostrar o poder de Deus em um cenário de caos. Olha para cá, Deus não te colocou onde Ele colocou simplesmente porque Ele quer que você concorde com essa situação. Deus te colocou nessa casa, Deus te colocou nessa escola, Deus te colocou nessa faculdade, Deus te colocou nessa empresa, para que você possa ser a boca profética do Senhor, para que ambientes sejam mudados e a glória de Deus seja manifestada. Você pode levantar as mãos e dar glória a Deus por essa palavra. Oh Jesus, escute, você não está nesse ambiente para você concordar. Você não está em um cenário de caos. Deus não permitiu, escute isso. Deus não permitiu um cenário de caos. Deus não permitiu você estar nesse ambiente para que você possa apenas concordar com isso. Sabe o que me revolta, pastor Eduardo? Aqui não tem, lá em Piracicaba tem muito. É Deus colocando pessoas em cenários aonde Deus quer manifestar a glória através da vida dele, mas essa pessoa que conhece, essa pessoa que carrega a glória de Deus, ela está simplesmente neste lugar para concordar com o problema. Sabe aquela pessoa que quando chega para você diz assim: puxa vida, eu estou atravessando por um período de dificuldade. Aí tu vem e fala assim: pois é, a vida não é fácil para ninguém. Escute, irmãos, Deus não quer que você apenas seja um camaleão dentro da história. Deus não quer que apenas você esteja concordando com uma situação que não anda bem. Deus te trouxe nessa terra, escute, Deus não te chamou, Deus não te colocou por cauda, Deus te colocou por cabeça. Você não está aqui para ser manipulado, você está aqui para ser usado, para que a glória, era para você ter levantado as mãos, mas você perdeu a oportunidade. Deus te colocou nessa terra para você fazer a diferença. Ambientes serão mudados, escute, a glória de Deus se manifestará através da sua vida. Oh Jesus, meu Deus, eu estou sentindo Deus neste lugar. Olha só, o ambiente de caos, há uma oportunidade em que Elias se posiciona. Não adianta, irmãos, você saber quem você é e não se posicionar como você deve. Não adianta você apenas carregar um rótulo, não apenas você ter uma identidade como evangélico, como crente, como cristão, ter uma linguagem evangélica, mas não se posicionar como a tal, não se posicionar com autoridade sobre situações. Escute, preste atenção. Deus, mais uma vez, eu vou ser insistente, Deus permite cenários de caos para que os filhos de Deus se manifestem com autoridade para mudar cenário. Ah, meu Deus do céu, eu estou sentindo a glória de Deus nesse lugar. Elias vai chegar diante do rei Acabe, olhe para cá. E há uma autoridade sobre a vida de Elias. Quando eu e você lemos aleatoriamente esse texto, escute isso, parece que Elias acordou numa manhã querendo arrumar uma confusão. Não parece? Elias vai chegar diante do rei Acabe e vai dizer: sob a minha palavra não chove mais sobre Israel. Irmãos, que confusão é essa? Só que na verdade, irmãos, quando nós começamos a entender sobre a história de Elias, Tiago diz isso no capítulo 5, Elias é um homem de oração, e todo homem, toda mulher de oração não dá passo aleatório. Todo homem e toda mulher de oração é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Elias não chega diante do rei Acabe porque ele quer, há uma direção de Deus.
há uma graça de Deus, há um poder de Deus se manifestando. Mas aqui tem algo especial, escute isso. Elias, acredito eu, vou imaginar o contexto. Elias aponta o dedo para o rei Acabe e diz: sobre a minha palavra não chove mais sobre Israel. Escute isso. Palavras têm poder. Você pode dizer em voz alta? Diga: palavras. Não, vou falar que nem o pastor Eduardo. Fala mais alto. Diga: palavras têm poder. Você sabia que você vive das palavras que você libera? Sabia que você vive das palavras que você libera? Se eu te fizer uma pergunta hoje, dependendo daquilo que sai pela tua boca, daquilo que você alimenta, hoje, como líder, como homem e mulher de Deus, a tua vida é saudável ou você está enfermo espiritualmente? Nós somos reféns das palavras que nós liberamos. Olha o que o profeta Isaías, escute isso, guarda no teu coração. O profeta Isaías diz no capítulo 55 que nenhuma palavra que sai da boca volta para si vazia. Há um propósito em cada palavra que é liberada. Porque, escute, irmãos, porque a igreja, ela é tão perseguida nessa terra? Porque a igreja é a última resistência. Olhe para cá, a igreja é a última resistência que o diabo encontra nessa terra para não avançar os planos e o propósito que ele tem sobre as pessoas. A igreja é essa parede, a igreja é essa resistência, e nós precisamos entender e de que forma nós precisamos nos posicionar diante daquilo que a palavra nos deu como autoridade. Por isso que eu digo para você, as palavras têm poder, e tudo aquilo que nós liberamos, nós vamos viver. Como assim, pastor César? Elias diz: não choverá, não cai uma gota de orvalho. Aqui tem um detalhe muito importante, por quê? Porque aquilo que Elias liberou, escute isso, Elias também vai viver debaixo dessa mesma palavra. Como assim, pastor César? Se o céu se fechou para aquela nação, Elias fazia parte. Elias também se fazia parte desse contexto de não contemplar mais a chuva, porque ele tinha liberado sobre isso. Então escute, guarda no teu coração, você viverá das palavras que você libera. Você vai viver daquilo que sai da tua boca. Se da tua boca tem jorrado água salgada, daquilo que sai da tua boca tem jorrado palavras de destruição, palavras negativas, me perdoe, você já sabe qual será a consequência. Não há possibilidade de eu exigir que Deus dê à minha vida uma colheita nova se eu continuo semeando as mesmas sementes. Não tem como eu viver de uma palavra profética se eu tenho liberado da minha boca palavras de destruição. Palavras têm poder. Elias conta para nós a palavra do Senhor, que da mesma forma, só que aqui tem uma diferença. Escute isso. Elias vai viver um tempo de seca, mas todo homem e toda mulher de Deus que tem a palavra, que carrega a palavra, que está debaixo de uma direção, Deus nunca vai desamparar. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Deixa eu dizer uma coisa para essa igreja, para os pastores e para quem acredita: Deus está liberando uma palavra sobre este lugar. Aquilo que vocês têm orado, profetizado, será o reflexo daquilo que vocês vão viver. Vocês talvez, como eu disse no início, não tem noção do que já está acontecendo no mundo espiritual. Então se prepara, porque a glória de Deus vai se multiplicar sobre este lugar. Levanta as suas mãos, por favor, e dá um grito de glória a Deus. E se você puder, aplauda Jesus nesse lugar. Olhe para cá, diga em voz alta, diga: Elias, me ajuda a pregar, diga: Elias é direcionado por Deus. Escute, a nação está tudo seco, mas Deus tem propósito, Deus tem compromisso com os seus. Então Elias vai para o segundo estágio da sua caminhada. Escute isso, Elias vai para o ribeiro de Querite. Só que eu falo uma coisa, escute isso, o ribeiro de Querite é um lugar de dependência total de Deus. Eu vou te explicar. A Bíblia vai dizer que Elias vai para esse endereço, para este lugar, e a Bíblia vai dizer que os corvos iam levar de dia e de noite alimento para Elias. Elias ia beber água do ribeiro, só que não existia mais ninguém nesse cenário. E esse cenário, irmãos, olhe para cá, ele é necessário na nossa caminhada, e eu vou te explicar por quê. Porque na verdade, irmãos, existem alguns momentos que Deus vai te levar. Escute isso,
Ou você aprende a depender de Deus, ou você aprende a depender de Deus. Existem ambientes que Deus vai levar a gente, não é que nós queremos estar lá, escute isso, não é que nós gostaríamos de estar lá, mas existem algumas coisas na nossa vida que mesmo sem a gente querer, preste muita atenção, isso é necessário. E o que é necessário? Ir para um lugar de isolamento, pastor César, onde parece que os holofotes já não estão mais sobre a nossa cabeça, aonde parece que não existe outro recurso a não ser depender totalmente de Deus. Pois é, essa é a forma de Deus trabalhar no coração, para que nós possamos chegar aos próximos níveis. Nós sabemos que Elias é o profeta que ora e desce fogo do céu. Elias é um homem que é honrado por Deus diante de muitos homens, mas antes Deus vai trabalhar no secreto de Elias. E eu gosto disso, pastor Eduardo, porque é neste lugar que nós aprendemos a confiar em Deus. É neste lugar que a nossa dependência em Deus, olhe para cá, talvez você esteja vivendo esse tempo de Ribeiro de Querite. Qual, pastor César? Aonde eu não consigo ver outras coisas a não ser os recursos, como todos os dias acontecendo. Sabe aquilo que Jesus ensinou através da oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Talvez tem gente hoje, pastor Eduardo, dizendo assim: olha, não tem faltado nada, mas também não tem sobrado. É Deus dizendo: eu estou tratando, eu estou cuidando, eu estou te preparando. É Deus dizendo: ou você aprende a confiar, ou você aprende a confiar. Talvez algumas pessoas não estão entendendo, porque algumas coisas sumiram, porque Deus tirou algumas pessoas de perto. É Deus dizendo: eu estou te ensinando a viver a dependência total de Deus nessa terra. Levante as suas mãos que eu quero profetizar. Não faltará, porque enquanto você estiver debaixo da graça, da direção, do propósito de Deus, haverá sustento, haverá recurso. Deus assim diz através da minha boca: o que é seu vai chegar na sua vida. Diga glória a Deus por essa. Se é para aplaudir, pode aplaudir, querido. Se é para aplaudir, pode aplaudir. Talvez seja a resposta para alguém, porque algumas pessoas estão nesse sentido, nesse ambiente que Elias está vivendo agora, uma total dependência de Deus. Parece que você não consegue encontrar uma outra saída, mas é Deus te ensinando, é Deus dizendo para você: eu estou no controle da sua vida. Este momento onde nós perdemos a noção das coisas que estão à nossa volta, porque a única forma de sobrevivência, se essa é a palavra que me vem agora à mente para que eu possa inserir dentro desse contexto, essa é a palavra de sobrevivência, é entender: se nós dependemos de Deus, vai dar tudo certo, mas se nós tentarmos da nossa forma, nada vai acontecer. Elias está lá, e o tempo passa. Elias está lá, e o que eu acho incrível, irmãos, é que nem um dia Deus deixa de sustentar Elias, nem um dia deixa de ter comida para Elias. Você está entendendo? Você acha que Deus mudou? Você acha que Deus se tornou diferente? Você acha que Deus tem se limitado agora ao tempo, à circunstância? Você acha que Deus depende de governo político para se mover nessa terra? Você acha que Deus depende de alguma coisa favorável para que Ele possa se mover? Você acha que Deus está limitado no seu tempo, limitado no seu trono? Será que Deus está cansado porque já passou-se muito tempo? Não, irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. Eu vim pregar para uma liderança, eu vim pregar para uma igreja, que o mesmo Deus que guardou os profetas do passado é o mesmo Deus que continuará sustentando a tua casa, sustentando a tua vida, sustentando a tua família. Não, você não entendeu. Eu vim profetizar para você que aquilo que você precisa, Deus há de trazer para a tua vida. Pastor, a palavra diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Escuta, deixa eu explicar para você. Não é tudo que você quer Deus vai te dar, mas tudo que você precisa Deus acrescentará sobre a tua vida. Eu quero profetizar: o que é seu vai chegar nas suas mãos. Diga glória a Deus por essa palavra. O tempo de Elias no Ribeiro Querite está acabando, e há uma palavra do Senhor para o coração de Elias agora. A primeira palavra de Elias, após liberar a palavra profética sobre a vida de Acabe, agora Elias está no final, no período onde o Ribeiro de Querite está se secando. Ciclos se fecham, ciclos começam,
ciclos se fecham, ciclos começam. Vou dizer de novo: ciclos se fecham para outros ciclos começarem. Meu Deus, tem gente que não entende isso, mas alguns ciclos são necessários fechar, para que os novos ciclos na nossa vida possam começar a acontecer. Olha para quem está do teu lado e fala assim: não se assuste. Fala para quem está do teu lado, me ajuda a pregar. Diga: não se assuste se algum ciclo se fechar. Diga: não se assuste se Deus tirar algumas pessoas do teu caminho. Diga: não se assuste. Quem está aqui, diga glória a Deus. Quem está aqui, diga aleluia. Só quem está vivo e cheio do Espírito Santo, diga aleluia. Olhe para cá. Há uma terceira palavra agora direcionada para Elias. E a palavra de Elias agora, após o ribeiro de Querite, é essa: Elias, levanta e vai. Elias, levanta e vai. Preste atenção. Deus está dizendo para Elias: Elias, a próxima fase está chegando na sua vida. A próxima fase está prestes a começar na sua vida. Mas aqui, preste atenção, há uma mudança de posicionamento. Por que, pastor César? Porque não há possibilidade de eu viver uma nova fase, de eu viver uma nova estação, tendo o mesmo comportamento da fase anterior da minha vida. Eu vou te explicar. Não adianta, eu já disse isso e torno isso repetitivo para que você possa entender. Não há possibilidade de eu exigir uma colheita se eu continuo lançando à terra as mesmas sementes. A sua vida está boa? Glória a Deus. A sua vida não está boa? É fruto da sua semente. Aquilo que você planta, aquilo que você tem jogado na terra, aquilo que você tem colocado, aquilo que você tem disponibilizado ao Senhor, escute, é justamente sobre isso que você vai viver. Não adianta eu saber o que eu devo fazer, mas eu não me posicionar da forma. Não adianta eu ter consciência daquilo que eu devo fazer, mas continuar tendo os mesmos comportamentos que eu tinha na fase anterior da minha vida. Eu me recordo agora de um texto que você já ouviu através do seu pastor, com certeza, a história de um tal chamado filho pródigo. Quando ele estava no pior momento da sua vida, ele vai dizer: se eu me levantar e ir até a casa do meu pai, porque lá tem até os empregados têm pão. E a Bíblia diz: levantou-se e foi. Sabe o que acontece com muita gente, pastor? Eles sabem o que tem que fazer, mas eles não fazem, pastor. Sabe qual é a atitude que tem que tomar, mas não tomam. Sabe qual é o posicionamento? Ei, você acha que só hoje Deus está falando com você? Você acha que só hoje Deus está usando a vida do César, a vida do Eduardo, para liberar uma palavra na tua vida? Desde quando você colocou o pé diante da presença de Deus, Deus já tem falado com você. Porém, abre-se aspas, muitas coisas que nós não ouvimos, nós não colocamos em prática. Olha o que a Bíblia diz através do profeta, do apóstolo Tiago: não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes. Tem muita gente aqui que Deus está dizendo levanta, e que ele continua sentado. Tem muita gente que Deus está dizendo avança, e ele continua parado. Tem muita gente que Deus já disse assim: pode continuar, mas ele continua esperando das provisões que já passaram na tua vida. Ei, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero profetizar, até você dá glória a Deus. As coisas velhas já passaram. Pastor, foi bom lá atrás, glória a Deus, seja grato. Mas o que Deus tem para frente é uma nova história para a tua vida. Você pode levantar as mãos e dar glória a Deus por essa palavra. Pega na mão de quem está, me ajuda a pregar, senão ele dorme. Diga assim: Deus tem coisas novas para a sua vida. Pega na mão dele, chacoalha ele, diga: Deus tem coisas novas. Levanta e vai. Repete comigo, diga levanta. Voz alta, voz alta, voz alta. Diga levanta e vai. Agora preste atenção no que Deus diz: porque eu já ordenei uma viúva que te sustente. Uma viúva que te? Uma viúva que te? Você não está entendendo. Levanta e vai, porque eu já ordenei a uma viúva. Primeiro, abre-se um detalhe. Toda vez que nós achamos que uma mudança haverá na nossa vida, nós planejamos algo, e nem sempre Deus vai fazer do jeito que você planejou. Olha o que a palavra de Deus diz, que os planos de Deus, Isaías diz isso: os planos de Deus,
os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores. Eu quero profetizar sobre a tua vida, irmão. É loucura que eu vou fazer aqui agora, mas eu quero profetizar sobre a tua vida. Que os teus planos serão frustrados, para que os planos de Deus aconteçam. Não, você não está entendendo, não fique bravo com Deus se alguma coisa que você planejou não deu certo. É que Deus tem preparado algo maior ali na frente. Glória a Deus, Jesus. Nós construímos uma narrativa. Talvez Elias poderia pensar: eu vou sair do ribeiro, e eu sei que talvez tenha, me perdoe, nada contra, mas alguém com muito recurso que possa cuidar da minha vida nesse novo processo. Mas a Bíblia diz, não diz sobre isso. A Bíblia diz que uma viúva, e aqui tem um detalhe, a Bíblia diz que ela ia sustentá-lo. Irmãos, olhe para cá. Eu sei que eu estou falando, irmãos, justamente numa geração, a começar de mim. Eu acredito que todos os irmãos que estão em cima do altar, se não for, eu vou até orar para que você seja um pouquinho ansioso. Alguém é um pouquinho só ansioso aqui? Levanta a mão, me ajuda por favor. Você que não é, eu vou orar para Deus deixar você um pouquinho ansioso, em nome de Jesus, porque não é justo com a gente. Misericórdia. Quem aqui é ansioso? Pode levantar a mão, diga glória a Deus. Nós estamos juntos, irmãos. O que nós queremos hoje? Tudo para ontem. Nós queremos as coisas rápidas. Alguém vai em um médico e diz assim: não tem problema que o senhor atrasar não, eu gosto de esperar aqui umas 2, 3 horas do horário que tu marcou. Alguém gosta disso? Alguém vai num restaurante e gosta de esperar mais de meia hora para que o seu alimento, aquilo que você pediu, chegue nas suas mãos? Não, porque nós estamos vivendo um tempo de aceleração, um tempo de rapidez. Nós queremos as coisas para ontem. E o que é a ansiedade? É o excesso do futuro. É nós trazemos o futuro para o presente. E olha o que a Bíblia diz, que Jesus disse para os discípulos: por acaso, se vocês ficarem ansiosos, vai aumentar um côvado sobre a sua cabeça? Jesus está dizendo, não adianta nada, porque o amanhã a Deus pertence. Só que nós temos dificuldade de confiar no amanhã, porque o amanhã não é palpável, pastor Eduardo. O amanhã não está no meu controle, o amanhã não está nos meus olhos. Eu não consigo enxergar o amanhã, eu não consigo enxergar uma semana. Aí Deus dá uma palavra ao profeta Elias, no meio de uma circunstância totalmente contrária: eu vou levantar uma viúva que vai te sustentar. Tu está preocupado com amanhã, tu está ansioso para depois da manhã, mas eu quero dizer desse altar, eu vim trazer uma palavra profética para essa igreja e para quem acredita: o que é seu já está preparado, o sustento Deus já preparou, o recurso Deus preparou. Ei, o novo barracão, o novo endereço já está preparado. Nós estamos aqui hoje, mas Deus já tem movimentado Itapetininga para que a glória se manifeste de uma forma extraordinária. Levante as mãos e diga glória a Deus. Você pode dar glória a Deus enquanto você aplaude. Pastor, eu estou preocupado com amanhã. Deus está cuidando do seu amanhã. Pastor, eu estou ansioso para o ano que vem. Deus está cuidando do ano que vem. O Senhor continua no controle de todas as coisas. Pastor, esse ano é um ano de muitas incertezas. Esse ano é um ano de muitas inseguranças. Eu gosto de falar isso, irmãos. Eu não vim aqui, eu não sou a partido, eu não vim pregar sobre partido. Mas às vezes nós estamos preocupados com o governo da terra, e eu sei que isso traz uma certa insegurança, porque nós somos homens. Mas o que eu me lembro de um contexto bíblico, no livro de Isaías capítulo 6. Meu Deus, a Bíblia vai dizer que o profeta Isaías entrou no templo. Entrou aonde? No templo. E a Bíblia diz que era no ano que o rei Uzias morreu. Mas quando Isaías entrou no templo, ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deixa eu explicar uma coisa para você, só para você entender esse contexto. A terra estava sem governo, a terra estava um caos. Mas quando Isaías tem uma visão profética, olhe para cá e preste atenção. Isaías não vê Deus desesperado, Isaías não vê Deus preocupado, Isaías vê Deus sentado.
E sentado no trono é sinal de governo, é sinal de autoridade. Sentado no trono é sinal de dizer que a terra pode estar um caos, mas o céu ainda continua da mesma forma. Não é a terra que manda no céu, é o céu que manda na terra. Eu vim pregar para alguém que está preocupado, Deus continua no controle. Eu vim pregar para alguém que está ansioso, Deus continua no controle de todas as coisas. Diga glória a Deus por essa palavra. Elias, levanta e vai, porque eu já ordenei a uma viúva que te sustente. Escute, preste atenção. Elias vai obedecer à voz de Deus. Elias tem uma palavra, e quem tem uma palavra, tem tudo. Elias tem uma direção, e quem tem uma direção de Deus, tem tudo. Elias está indo, e agora eu quero que você entenda o cenário que nós estamos vivendo, entendendo dentro desse contexto. Elias está chegando na cidade de Sarepta, direcionada por Deus, escute isso. E na porta dessa cidade existe uma mulher, uma viúva. E eu quero que você mude um pouco o cenário dessa mensagem e tire os olhos um pouco de Elias. E os seus olhos agora voltem totalmente para a vida dessa mulher. Essa mulher está desesperada, essa mulher está preocupada, essa mulher está já limitando a sua própria vida, porque a sua palavra denuncia sobre isso. Escute isso, ela mesma disse para o profeta Elias: nós vamos comer, nós vamos esperar a morte, nós vamos morrer. Ela já tinha determinado. Então eu quero que você olhe para essa mulher como um cenário de alguém que muitas vezes parece como a gente, aonde nós colocamos um ponto final em uma história que Deus está apenas começando. Essa mulher, ela é literalmente o cenário de muitas pessoas daquilo que elas estão vivendo. Alguém sem perspectiva, alguém que não consegue, como diz o pastor Eduardo, enxergar por trás da bolha. Alguém que não consegue ver mais Deus agindo, alguém que não consegue ver mais a mão de Deus. Essa mulher é o reflexo de uma parcialidade da humanidade nessa terra. Não tem mais nenhuma esperança. Olhe para cá. Essa mulher está olhando para a situação da vida dela, e parece eu e você, em muitos momentos de dificuldade, qual? Nós determinamos palavras de morte para dentro da nossa casa. Eu quero que você entenda isso. Essa mulher está olhando para o cenário, essa mulher está vivendo os piores momentos da sua vida. E aí, pastor César? E aí que o profeta vai chegar, e ele não vai concordar com a situação daquela mulher, porque no momento de dificuldade, escute isso, sabe o que nós queremos? É que alguém venha para nós e diga: o negócio não está fácil mesmo. Ou talvez venha fazer uma palavra de confortozinho. Mas o que não muda, ou melhor, o que muda a nossa vida não é palavra de conforto. O que muda a nossa vida é a palavra de confronto. Preste muita atenção. Nem sempre, olha para cá, nem sempre Deus vai dizer o que você quer. Pastor, hoje eu quero que Deus fale comigo nesse culto. Eu quero que Deus revele, Deus fale até meu CPF para dizer que sou eu mesmo. Deus não precisa dizer isso. Tem gente que acha que Deus vai concordar com ele, vai falar algo com ele, se disser algo que agrade, massageie o seu ego, os seus ouvidos. Olha para cá, Deus não é desse jeito. Quem faz isso é técnica de coach, de pessoas que sabem trabalhar na neurociência para mobilizar uma sensibilidade no teu coração e gerar em você um arrepio. Deus não precisa de arrepio para se mover, irmãos. Deus não precisa de arrepio para se mover. Deus precisa de um coração quebrantado, que creia, olhe para cá, que nem sempre Ele vai dizer para você aquilo que você quer. Nem sempre Deus vai falar para você do jeito que você acha que Ele deve falar. Escute isso, não é porque Deus não te ama, muito pelo contrário. Porque se Deus não te amasse, Ele permitiria que você vivesse a mesma situação para sempre e não mudaria o seu cenário. Elias não vai para concordar com aquela mulher. Sabe qual é a primeira coisa que Elias vai dizer para ela? Elias vai chegar para ela e vai fazer uma pergunta, vai fazer um pedido: dá-me um pouco de água. Olhe para cá, irmãos, preste atenção, eu estou encerrando. O que mais faltava naquela terra? O que mais faltava naquela terra era água. O que mais faltava naquela terra era água. O que Elias pediu para ela? Agora olhe para cá. Você está preparado para entregar para Deus justamente aquilo que você está pedindo? Você está preparado? Você de verdade, como eu vou pegar o gancho da mensagem do pastor Eduardo, você tem coragem de colocar o bebê na água? Você tem coragem de entregar?
Eu não vou falar de dízimo e oferta, isso aqui é responsabilidade do teu pastor. Eu não estou falando sobre nada monetário, preste atenção, não é sobre isso. Não mentalize a sua vida achando que tudo dentro de uma igreja pode se tornar em relações de questões monetárias. Para com isso, irmãos. Desconstrói essa mentalidade que muitas vezes nós deixamos ser embutida dentro de nós. Mas a pergunta do profeta para ela é justamente essa: dai-me água. E o que mais estava necessitando naquele lugar era água. E isso que eu quero que você entenda. Você tem coragem de entregar para Deus justamente aquilo que você está buscando? Você tem coragem? Um menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. O menino tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Palavras do discípulo André: o que é isto para tanta gente? O que é isto? É pouco demais. Este é o problema. O problema está justamente na confiança de nós entregarmos para Deus aquilo que Deus está pedindo para nós. Lembra de Ana? Ana, quando chegou no templo, irmãos, por anos, Ana fazia uma oração: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Olha para cá, não tinha nenhum demônio trancando a vida de Ana, não. A Bíblia diz, capítulo 1, versículo 5, versículo 6: e Deus cerrou a madre de Ana. Leia a Bíblia para você ver que você não está escrito isso. Tem muita coisa que não é o diabo que travou na tua vida, irmãos. Tem muita coisa que foi Deus que fechou a porta. Tem muita coisa que não está dando certo, sabe por quê? Porque a intenção nossa está de uma forma errada. E eu te provo. Porque enquanto Ana dizia, dai-me um filho, porque a intenção dela qual era? Provar para Penina que ela também poderia gerar. E Deus não gera sem propósito. Vou pegar a tua mensagem, irmão. Deus não gera sem propósito. Se aquilo que você está pedindo, olhe para cá, não tem propósito com Deus, desculpa ser um profeta na tua vida hoje, mas não vai acontecer. Se o que Deus, que você está pedindo, não glorificar a Deus, desculpa, não vai acontecer. Olha só, Ana dizia, dai-me um filho. De repente Ana vai chegar no templo. A Bíblia vai dizer que ela tinha chorado, estava com o coração amargurado. Levantou no meio da refeição, e a Bíblia diz que ela foi até o altar. E a Bíblia diz que ela chorava amargamente, ao ponto do sacerdote Eli dizer, essa mulher está embriagada. E ela vai dizer, não, Senhor, é que a minha alma está amargurada. Quem não gera pelo propósito tem um coração amargurado. Meu Deus, eu estou sentindo Deus nessa palavra, irmãos. Quem não gera pelo propósito tem coração amargurado. Quem gera para si mesmo, quem gera para o seu próprio benefício, tem um coração improdutivo, amargurado. Oh meu Deus. De repente ela observa e ela vê que no templo o sacerdote já estava velho, e os filhos do sacerdote já estavam perdidos há muito tempo, Ofni e Finéias. Sabe o que a Bíblia diz? Ela muda a sua oração. Ela diz, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para o Senhor. Ah não, gente, vocês não estão entendendo não. Vocês não estão entendendo o que Deus está dizendo aqui neste lugar, não. Vocês não têm ideia, porque na tua mão, olha para cá, é apenas um filho. Na tua mão é apenas um copo de água. Na tua mão é apenas 5 pães e 2 peixinhos. Mas quando nós temos coragem de entregar na mão daquele que produz, que reproduz, que multiplica, Deus está dizendo para alguém aqui hoje, eu sei que é difícil entregar, eu sei que não é fácil entregar, mas eu deixo dizer uma coisa do Evangelho para você. Na vida Deus vai te pedir muita coisa. Deus vai pedir para você muita coisa. Não é porque Ele quer, é porque Ele quer melhorar e devolver para você. Hoje eu vim profetizar sobre essa igreja. A medida que vocês entregarem é a medida que Deus vai devolver para vocês. Diga glória a Deus e aplauda Jesus nesse lugar. Oh, rabaxarabalaba. Elias olha para ela. Eu estou terminando. Elias olha para ela e diz, traze-me um pouco de água, traze-me um pouco de água. O que eu acho incrível, irmãos, é que mesmo na necessidade, essa mulher levanta e vai buscar. Você percebeu? Ela estava indo. Quando ela estava indo, aí Deus muda a régua. A régua está aqui, Deus sobe a régua aqui em cima. O copo de água só foi a isca para te pegar.
Ah, meu Deus do céu. Quando ela está indo, Elias grita para ela e diz assim: traze-me também. Ah, essa palavra também muda todo o contexto. Traze-me também um pedaço de bolo ou de pão. E aí, irmãos, aí mexe na ferida daquela mulher. Mexe na ferida daquela mulher. Porque ela disse que o pão era para o filho. O pão era para quem? O pão era para quem? Para o filho. Aí mexeu na ferida dela. Eu acredito, pastor Eduardo, pastor Galo, que ela volta com uma autoridade para dizer para Elias. Porque agora não é mais sobre apenas um copo d'água, que não era fácil, mas para ela estava tranquilo. Agora é sobre aquilo que mexia na ferida dela. E para que Deus possa fazer a obra na vida de alguém, é necessário mexer na ferida, tá? Deus vai mexer aonde você não queria que Ele mexesse. Para que algumas coisas comecem a viver do sobrenatural. Olha para mim, olha bem para mim. Eu estou aqui como profeta de Deus. Eu não vim passear aqui, eu não vim brincar, eu não vim cumprir uma agenda. Como diz o pastor Kleber Barros, nós somos carteiros, a gente só vem entregar o que Deus mandou. Deixa eu olhar para você. Deus vai precisar mexer em algumas feridas suas. Deus vai precisar mexer em alguns lugares que você defende com as suas forças, com seus braços. Só que enquanto você defende com as suas forças, com os seus braços, você vai continuar contando a mesma história para o resto da tua vida. Se Deus não mexer lá, a tua história não muda. O problema, pastor Eduardo, é que nem todos estão preparados para entregar. O problema, olha para cá, eu estou terminando a mensagem. O problema é que nós temos dificuldade de entender o que Deus está fazendo. Por quê? Porque, olha para cá, ela vai voltar até o profeta Elias. Ela vai voltar, e eu acredito que ela volta debaixo de uma autoridade do que ela está vivendo, porque ela mexeu na ferida dela. E agora ela vai dizer: vive o Senhor teu Deus. Ela sabe que Elias é um profeta. Ela reconhece a autoridade de Elias, mas mesmo assim ela quer questionar com o profeta. Esse é o problema. Deus fala e eu quero questionar o que Deus fala. Deus fala e eu quero argumentar com aquilo que Deus fala. Eu vou explicar para você de uma forma simples. Ela trouxe para a história alguém que não estava na história. Como assim, pastor César? Quando Deus disse para Elias: vai para Sarepta, que eu vou levantar uma viúva para te sustentar. Olhe para cá, Deus não falou sobre filhos. Só que ela tinha uma boa desculpa. Ela tinha uma boa desculpa. Ela trouxe o filho. Esse é o nosso problema. A gente traz o que Deus não pediu para a conversa, para tentar convencer Deus de não fazer aquilo que Deus pediu para nós. Eu preciso falar com alguém. Enquanto você ficar dando desculpa na tua vida, me perdoe, daqui 10 anos eu volto e a tua história continua a mesma. Desculpa de falar. Enquanto você ficar criando narrativa sobre a tua história, eu não posso por causa disso, a coisa não acontece por causa daquilo, as coisas não mudam porque eu nasci numa família assim, eu cresci num ambiente assim. Não, porque lá no passado, escuta, até quando você vai ficar sentado no teu passado? Até quando você vai ficar criando ambientes para que você possa sustentar algo sobre a tua vida que Deus quer mudar? Eu estou aqui para dizer para alguém: enquanto você estiver sustentando as suas desculpas, nada vai acontecer. Preste muita atenção, você está a uma desculpa de viver a melhor fase da sua vida. Ela trouxe, só que ela trouxe com uma fala, dizendo assim: eu estou aqui pegando 2 gravetos, tem um pouquinho de azeite, tem um pouquinho de farinha. Eu vou para casa, eu vou fazer o último. Diga em voz alta, diga último. Não, está acabando, eu sei que já tá tarde, mas diga último. Preste atenção, na boca dessa mulher a palavra era último. Enquanto tiver na tua mão, é o último. Enquanto tiver no teu controle, é o último. Enquanto estiver debaixo das suas asas, é o último. Eu sei que é difícil disso pregar, irmãos. Não era o que eu queria pregar, não, pode ter certeza. Eu estava lutando com Deus naquela cadeira. A mensagem não era essa. Estava lutando com Deus e Deus falou: prega essa mensagem.
enquanto tu ficar colocando debaixo das suas asas, é o último. A palavra dela diz, é o último pedaço de bolo que a gente faz. E depois, vamos comer e vamos morrer. O problema de morrer não era porque o bolo estava envenenado. A morte aqui não era simplesmente uma morte, o que acontece aqui, literalmente uma morte física, mas é uma morte do futuro. Não temos planejamento, não pensamos no amanhã, deixamos com que as coisas sufoquem a nossa vida, ao ponto de nós não termos mais perspectiva da manhã. Ela traz o filho para a história, como se fosse: Deus, eu tenho uma boa desculpa. Aí o profeta Elias não vai concordar com ela. O profeta Elias vai dizer: faça conforme você está dizendo, mas faça primeiro para mim. Faça primeiro. Fala bem alto, fala primeiro. Fala bem alto, você precisa gravar isso. Fala bem alto, fala primeiro. Olha o que Elias disse. Ela disse último, Elias disse. Ela disse último, Elias disse. Qual é a intenção de dizer primeiro, se não existiu o segundo? O que Elias estava dizendo é o seguinte: na sua mão é o último, se entregar para Deus é o primeiro de muitos que vai. Levante as suas mãos que eu quero profetizar. Na medida que você tiver coragem de entregar, os céus está disposto a devolver sobre a tua vida. Não, levante as suas mãos que eu estou profetizando. Na medida que você tiver coragem de deixar Deus trabalhar, essa medida é que Deus devolverá sobre a tua vida. Se prepara, igreja, para viver a melhor fase da sua vida. Diga glória a Deus e aplauda Jesus nesse lugar. Elias disse: vai e faz primeiro. O que eu acho lindo, e essa cena me deixa extremamente constrangido, porque Deus vai te levar, escute isso, Deus vai te levar a ambientes que você precisa decidir entre a fé e a razão. A razão te leva ao quê? A dar o bolo para o teu filho. E a fé, acreditar no profeta. A razão vai te levar a você continuar vivendo da mesma forma. A fé vai te levar você a viver o próximo nível, o próximo nível, a próxima estação da tua vida. Era para você ter dado glória a Deus. Imagina essa mulher entrando dentro de casa, irmãos. Essa mulher entrando dentro de casa, preparando o último aos olhos dela, mas o primeiro de muitos, debaixo de uma palavra que o profeta tinha liberado. Imagina o filho dela perguntando: mamãe, esse bolo é para nós? Constrangimento. Imagina o coração dessa mãe. Você que é mãe, a mãe é muito mais fácil de entender. Uma mulher que gerou tem muito mais facilidade de entender o que está acontecendo nesse cenário. O filho pedindo: mamãe, é para mim esse bolo? É para nós comermos? Imagina ela dizer: não, é para o profeta. O que eu acho incrível é que o profeta deu uma ordem, pastores, mas até aqui o profeta ainda não tinha entrado dentro da casa daquela mulher. Não, pastor, não. Traze-me para fora. Traze-me para fora. O que o profeta está dizendo é: vai na tua casa, faz e traze-me. Por que o profeta não entrou, pastor César? Porque se o profeta tivesse entrado, ela não faria simplesmente porque ela estava obedecendo. Possivelmente ela se sentiria constrangida pelo profeta lá dentro. E Deus nunca vai te constranger a fazer nada, porque você tem algo chamado livre. Pode falar, livre. Você tem o poder da decisão. Você é reflexo das suas decisões. O que eu acho lindo, irmãos, olha para cá, é que o profeta não entra até que o bolo saia. A voz profética não entra até que algo saia. O profeta Elias não entra até que algo saia. Você parou para pensar no que está acontecendo nessa cena? E aqui eu encerro. O profético só entra quando alguma coisa sai.
O profético só entra quando nós entregamos alguma coisa. Enquanto nós segurarmos o bolo na mão, a profecia não entra, a voz profética não entra, o sustento não entra. E a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje: tu está disposto a entregar? Tu está disposto a entregar? Fecha seus olhos aí sentado. Fecha seus olhos. Há uma pergunta de Deus para o teu coração nessa noite. Tu tem coragem de entregar o que Deus está pedindo? Pastor, eu quero viver o sobrenatural. Pastor, eu quero viver uma outra fase da minha vida. Eu quero que você viva mesmo. Mas uma pergunta eu preciso fazer para você hoje: você tem coragem de entregar? Você tem coragem de deixar Deus mexer em algo que você ainda segura com as suas mãos? Com seus olhos fechados, responda para Deus. Com seus olhos fechados você vai dizer: Deus, eu estou disposto a entregar. Se você realmente está disposto a entregar, eu não vou te chamar aqui na frente. Mas se você tem coragem de hoje entregar algo para Deus, que você sabe que Deus está pedindo, talvez Deus está pedindo o seu chamado de volta, mas você está lutando em não fazer a obra de Deus. Tem um talento aí dentro e você já se machucou outras vezes, você tem medo de se machucar, e Deus está dizendo: me entrega, me entrega. Talvez você precise entregar uma ferida, talvez você precise entregar uma rejeição, talvez você precisa entregar um sentimento de culpa que está dentro de você. As coisas não fluem porque você se sente culpado, você não se sente mais digno em que Deus faça algo na sua vida. Eu me recordo que no começo da minha conversão, eu não me converti, nasci, como diz, não nasci num berço evangélico. E um jovem de 22 para 23 anos entregou a vida para Jesus. E todas as vezes eu orava para Deus, pedindo perdão de coisas que já tinham acontecido na minha vida. E por muito tempo, e um dia o Espírito Santo de Deus disse para mim assim, claramente. Foi uma das primeiras vezes que eu ouvi tão claro a voz do Espírito Santo. Ele disse: César, eu já te perdoei, você que não se perdoou. O problema é esse: nós não conseguimos muitas vezes se sentir digno, e nós continuamos guardando dentro de nós. Enquanto isso estiver dentro de nós, Ele estará ocupando o lugar que só o nosso Deus pode ocupar. Se você tem algo para entregar hoje, eu queria que você se colocasse de pé, no nome de Jesus. Se você tem alguma coisa que você precisa entregar para Deus,